Pesquisadores russos, no final dos anos 40, deixaram 5 pessoas acordadas por 15 dias, usando um gás experimental como estimulante. Eles foram mantidos em um ambiente selado e monitorando o oxigênio deles para que o gás não os matasse, já que possui altos níveis de toxina concentrada. Para observá-los, havia um circuito interno de câmeras com microfones de 5 polegadas e janelas menores que janelas de vigia dentro do ambiente. A câmara estava cheia de livros e berços para dormir, mas sem lençóis, água corrente e banheiro. Também havia comida seca para todos os 5 que duraria um mês. As cobaias do teste eram prisioneiros políticos declarados inimigos do Estado durante a Segunda Guerra Mundial. Tudo estava bem nos primeiros 5 dias. As cobaias dificilmente reclamavam, já que haviam sido avisados, falsamente é claro, de que seriam libertados se participassem do teste e não dormissem por 30 dias. Suas conversas e atividades eram monitoradas, e foi notado que eles conversavam constantemente sobre incidentes traumáticos no passado. As conversas tomaram um tom sombrio a partir do 4º dia. Depois de 5 dias, as cobaias começaram a reclamar das circunstâncias e eventos que os trouxeram à atual situação, e começaram a demonstrar paranoia severa. Elas pararam de falar um com os outros e começaram a sussurrar alternadamente nos microfones e a bater nas vigias. Estranhamente, eles pensavam que poderiam conseguir a confiança dos cientistas ao se tornarem seus colegas e tentavam conquistá-los. No começo, os pesquisadores suspeitaram de que se tratava de algum efeito do gás. Depois de 9 dias, o primeiro deles começou a gritar. Ele corria por toda a extensão da câmera gritando a plenos pulmões por 3 horas seguidas. Ele continuou a gritar, mas só conseguia produzir alguns grunhidos. Os pesquisadores acreditaram que ele conseguiu fisicamente romper suas cordas vocais. O mais surpreendente disso foi como os outros reagiram a isso. Ou melhor, não reagiram. Eles continuaram a sussurrar nos microfones até que o segundo prisioneiro começou a gritar. Os que não gritavam começaram a pegar os livros disponíveis e começaram a arrancar página por página e começaram a colocá-las sobre o vidro das vigias usando suas próprias fezes. Os gritos logo pararam. Mais de 3 dias se passaram. Os pesquisadores checavam os microfones de hora em hora para ter certeza de que funcionavam, já que pensavam ser impossível que 5 pessoas não produzissem nenhum tipo de som. O consumo de oxigênio indicava que as 5 pessoas ainda estavam vivas. Na verdade, aconteceu um aumento no oxigênio, indicando um nível que 5 pessoas teriam consumido após exercícios pesados. Na manhã do 14º dia, os pesquisadores usaram o interfone dentro da câmara, esperando alguma reação dos prisioneiros que não estavam dando sinais de vida, e os cientistas acreditavam que ou estavam mortos ou vegetando. Eles disseram: "Estamos abrindo a câmara para testar os microfones. Fiquem longe da porta e deitem no chão ou atiraremos. A colaboração dará a um de vocês a liberdade imediata." Para a surpresa de todos, alguém respondeu calmamente em uma única frase: "Não queremos mais sair." Discussões começaram a surgir entre os pesquisadores e as forças militares que criaram a pesquisa. Não conseguindo mais respostas através do interfone, foi finalmente decidido abrir a porta à meia-noite do 15º dia. O gás estimulante foi retirado da câmara e substituído por ar fresco. Imediatamente, vozes vindas dos microfones começaram a reclamar. 3 vozes diferentes imploravam pela volta do gás, como se pedissem que poupassem a vida de alguém que amassem. A câmara foi aberta e os soldados entraram para retirar as cobaias. Elas começaram a gritar mais alto do que nunca e ao mesmo tempo fizeram os soldados quando viram o que tinha lá dentro. 4 das 5 cobaias estavam vivas, embora ninguém pudesse descrever o estado deles como vivos. As rações a partir do 5º dia não haviam sido tocadas. Haviam pedaços de carnes vinda dos peitos e das pernas tapando o ralo no centro da câmara, bloqueando e deixando 4 polegadas de água acumulada no chão. Nunca determinou-se o quanto dessa água era na verdade sangue. Os 4 sobreviventes do teste também tinham grandes porções de músculo e pele extraídos de seus corpos. A destruição da carne e ossos expostos na ponta de seus dedos indicava que as feridas foram feitas à mão, e não por dentes como se pensava inicialmente. Um exame mais delicado na posição das feridas
indicou que alguns, se não todos, ferimentos foram autoinduzidos. Os órgãos abdominais abaixo da costela das 4 cobaias haviam sido removidos, enquanto o coração, pulmões e diafragma estavam no lugar. A pele e a maioria dos órgãos ligados à costela haviam sido removidos, expondo os pulmões através delas. Todos os vasos sanguíneos e órgãos remanescentes permaneceram intactos. Eles só haviam sido retirados e colocados no chão, rodeando os corpos eviscerados, mas ainda vivos das cobaias. Podia-se ver o trato digestivo das 4 trabalhando, digerindo a comida. Logo ficou aparente que o que estava sendo digerido era a própria carne que eles haviam arrancado e comido durante os dias. A maioria dos soldados ali presentes eram das operações especiais russas, mas muitos se recusaram a voltar à câmara e remover as cobaias. Elas continuaram a gritar para serem deixadas ali e também pediam para que o gás voltasse. Pelo menos assim elas não dormiriam. Para a surpresa de todos, as cobaias ainda lutaram durante o processo de serem removidas da câmara. Um dos soldados russos morreu ao ter sua garganta cortada, e outro foi gravemente ferido ao ter seus testículos arrancados e uma artéria de sua perna atingida pelos dentes de uma das cobaias. Outros 5 soldados perderam suas vidas, se você contar os que se mataram semanas depois do incidente. Durante a luta, um dos 4 sobreviventes teve seu braço rompido, e ele começou a perder muito sangue quase que imediatamente. Os pesquisadores médicos tentaram sedá-lo, mas foi impossível. Ele havia sido injetado com mais de 10 vezes a dose normal de morfina para humanos e ainda lutava como um animal, quebrando as costelas e o braço de um médico. Houve um ponto em que seu coração bateu fortemente por 2 minutos, após ele ter sangrado tanto ao ponto de ter mais ar em seu sistema vascular do que sangue. Mesmo depois do coração ter parado, ele ainda continuava a gritar e a lutar por 3 minutos, gritando a palavra mais, sem parar, até que ele ficou fraco e finalmente se calou. O terceiro sobrevivente estava muito contido e foi levado para um consultório. Os outros 2, com as cordas vocais intactas, continuavam a implorar pelo gás para serem mantidos acordados. O mais ferido dos 3 foi levado para a única sala de cirurgia que havia ali. Durante o processo de preparar a cobaia para receber seus órgãos de volta, foi descoberto que ela era totalmente imune ao sedativo que estavam dando a ele. O homem lutou furiosamente contra as amarras que o prendiam à cama quando trouxeram gás anestésico para sedá-lo. Ele conseguiu rasgar mais de 4 polegadas de couro das amarras de um dos pulsos, mesmo com um soldado de 90 quilos segurando o mesmo. Levou mais do que o necessário de anestésicos para sedá-lo. Na mesma hora que suas pálpebras se fecharam, seu coração parou. Na autópsia foi revelado que seu sangue possuía o triplo do normal de oxigênio. Os músculos que estavam presos aos seus ossos estavam destruídos, e ele havia quebrado 9 ossos na luta para não ser sedado. A maioria eram pela força que seus próprios músculos haviam exercido. O segundo sobrevivente era o primeiro que começou a gritar entre os 5. Suas cordas vocais estavam destruídas, e ele não era capaz de gritar e implorar para não passar por a cirurgia. E a única forma de reação que ele exibia era sacudir sua cabeça violentamente em desaprovação quando o gás anestésico foi trazido. Ele balançou sua cabeça positivamente quando alguém sugeriu, relutantemente, se os médicos aceitavam fazer a cirurgia sem anestesia. O sobrevivente não reagiu durante as 6 horas de procedimento para repor seus órgãos e tentar cobri-los com o que restou de pele. O cirurgião de plantão repetia várias vezes que era medicamente impossível o paciente estar vivo. Uma enfermeira aterrorizada que assistia à cirurgia constatou que viu a boca do paciente virar um sorriso toda vez que seus olhos se encontraram. Quando a cirurgia acabou, o paciente olhou para o cirurgião e começou a grunhir alto, tentando falar enquanto lutava. Acreditando ser algo de extrema importância, o médico pegou uma caneta e papel para que o sobrevivente escrevesse sua mensagem. O que ele escreveu foi: "Continue cortando." Os outros 2 sobreviventes passaram pela mesma cirurgia, os 2 sem anestésicos, mas ambos tiveram paralisante injetado durante a operação, pois o cirurgião achou impossível continuar o procedimento enquanto os pacientes estavam histéricos. As cobaias só podiam acompanhar o procedimento com os olhos, mas logo o efeito do paralisante passou e em questão de segundos eles começaram a lutar contra suas amarras. Quando perceberam que podiam falar novamente, começaram a pedir pelo gás estimulante.
Os pesquisadores tentaram perguntar por que eles haviam se ferido, por que eles haviam arrancado as suas próprias entranhas e por que eles queriam tanto aquele gás. Uma única resposta foi dada: eu preciso ficar acordado. Todas as 3 cobaias sobreviventes foram colocadas de volta na câmara. Enquanto esperavam alguma resposta para o que seria feito com elas, os pesquisadores encaravam a ira dos militares por terem falhado em seus objetivos. Consideraram eutanásia aos pacientes. O comandante do processo, um ex-KGB, viu algumas possibilidades e quis que as cobaias fossem colocadas novamente sobre o gás estimulante. Os pesquisadores se recusaram fortemente, mas não tiveram escolha. Em preparação para serem seladas novamente na câmara, as cobaias foram conectadas a um monitor de eletroencefalograma para medir suas ondas cerebrais e tiveram suas extremidades acolchoadas em troca do confinamento. Para a surpresa de todos, os 3 pararam de lutar assim que souberam que seriam colocados de volta ao gás. Era óbvio que até aquele ponto os 3 estavam lutando para ficarem acordados. Um dos sobreviventes que podia falar estava cantarolando alto e continuamente. A cobaia calada estava tentando soltar suas pernas das amarras com toda a sua força. Primeiro à esquerda, depois à direita, depois à esquerda novamente, como se quisesse se focar em algo. A cobaia restante estava mantendo sua cabeça longe de seu travesseiro e piscando rapidamente. Como foi o primeiro a ser conectado ao eletroencefalograma, a maioria dos pesquisadores estavam monitorando suas ondas cerebrais. Elas estavam normais na maioria das vezes, mas às vezes se tornavam uma linha reta, sem explicação. Era como se eles estivessem sofrendo mortes cerebrais constantemente. Enquanto se focavam no papel que o monitor soltava, apenas uma enfermeira viu os olhos do paciente se fechar assim que sua cabeça atingiu o travesseiro. Suas ondas cerebrais mudaram para aquelas de sono profundo, e então tornaram-se uma linha reta pela última vez, enquanto seu coração parava na mesma hora. A única cobaia que podia falar começou a gritar. Suas ondas cerebrais mostravam as mesmas linhas retas que o paciente que acabara de morrer. O comandante deu a ordem para ser selado dentro da câmara com as 2 cobaias e mais 3 pesquisadores. Assim que entraram na câmara, um dos pesquisadores pegou sua arma e atirou entre os olhos do comandante. Depois voltou para a cobaia muda e também atirou em sua cabeça. Ele apontou sua arma para o paciente restante, ainda preso à cama enquanto os outros pesquisadores saíam da sala. Não, eu não vou ficar preso aqui. Não com você! Ele gritou para o homem amarrado. O que é você? Eu preciso saber! O que você se tornou? O paciente então disse: Você se esqueceu? Nós somos você. Nós somos a loucura que vaga em todos vocês, implorando para sermos soltos toda vez dentro da sua mente animal. Nós somos aquilo que vocês escondem em suas camas toda noite. Nós somos aquilo que vocês sedaram no silêncio e paralisaram quando atingem o paraíso noturno do qual não podem sair. O pesquisador ficou quieto e então mirou no coração do paciente e atirou. O eletroencefalograma tornou-se uma linha reta enquanto o paciente gaguejava. Tão perto de estar livre.